Quero chamar aqui o nosso irmão evangelista Samuel, que vai ser o portador da palavra de Deus aos nossos corações aqui nesta noite. Peço a atenção de todos os irmãos para o momento de exposição do texto sagrado. Uma palavra aos nossos corações. Deus tem uma palavra aos nossos corações. Quantos vieram nesta noite para ouvir a voz de Deus? Deus tem uma palavra ao seu coração. A igreja em pé, nosso irmão evangelista Samuel com a palavra. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande, né, irmãos? Nós estarmos aqui na nossa festividade de inauguração, sentindo a presença de Deus, ouvindo Deus falar conosco, louvando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vim informar os irmãos que pregador mesmo é a partir de amanhã, tá bom? Mas nós vamos meditar juntos aqui na palavra de Deus. Glória a Deus. Êxodo, capítulo de número 14, meus irmãos. Glória a Deus. Livro do Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo de número 13. Agradeço ao pastor Jerry por essa oportunidade. Essa é uma honra para mim poder ministrar na festa de inauguração da igreja que eu amo, né? Da igreja qual eu sirvo a Deus e onde eu posso comungar com os irmãos da bênção de Cristo, né, irmãos? Êxodo 14, a partir do versículo 13. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e em seus carros, e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. Feche seus olhos, curva sua cabeça, oremos ao Senhor. Soberano Deus e querido Pai, nós estamos em Tua presença, ó Deus, Te glorificando, Te exaltando na beleza da Tua santidade, entoamos a Ti louvores, Senhor, oramos a Ti neste culto e pedimos, ó Pai, fale conosco nessa noite através da Tua palavra, Senhor, nos alimente através da Tua palavra, Senhor, nos direcione através da Tua palavra, viva a Tua igreja, ó Pai, através da Tua palavra. Eu peço a cooperação do Teu Espírito Santo, porque sem Ele, ó Deus, nada nós podemos fazer. Nem tampouco, ó Pai, nós conseguiríamos compreender aquilo que o Senhor tem a falar conosco nessa noite, se não fosse a ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Portanto, ó Pai, nós somos gratos por esses momentos que estamos vivendo em Tua presença e que cremos que vamos vivenciar. Nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Podem se assentar, irmãos. O capítulo 14 do livro do Êxodo talvez seja um dos capítulos mais conhecidos deste livro, e este milagre seja um dos maiores milagres do Antigo Testamento. O livro se chama Êxodo justamente pela ideia da saída do povo do Egito, pela libertação que Deus concede a eles, uma vez que eles ficaram 430 anos debaixo de opressão egípcia. E Deus, com mãos fortes, tira eles daquele lugar. A gente pode ver nessa história a soberania de Deus e a responsabilidade humana coexistindo. Isto é, a soberania de Deus em nenhum momento anulando a responsabilidade humana. E o livre-arbítrio do ser humano, a livre vontade do ser humano em nenhum momento interferindo na soberania de Deus. São duas coisas que caminham juntos. Um exemplo muito fácil e prático disso é a vida de José.
Porque na história de José nós vemos seus irmãos o vendendo, ele sendo esquecido. Nós vemos diversas situações ruins na vida dele. E o comportamento e a conduta das pessoas em relação a José não são decretos de Deus. Mas o que está acontecendo na vida de José está sob o controle de Deus. Deus consegue, em meio aos erros humanos, em meio àquilo que o ser humano faz de errado, fazer com que a sua vontade e o seu propósito possam prevalecer. Deus faz com que a sua vontade, ela possa superar a vontade do homem. Um belo exemplo para nós refletirmos sobre isso é a salvação. Deus não decretou que o homem ia cair, mas quando o homem caiu, Deus já tinha um plano e um propósito para poder resgatá-lo. Ou seja, os meus erros e aquilo que eu faço de errado, todos os pecados que eu possa vir cometer, eles não podem e nunca poderão interferir na soberania do nosso Deus. O homem, ele pode errar, o homem, ele pode fazer qualquer coisa de mal. Quando Deus tem um propósito, esse ser humano não tem o poder de impedir o propósito de Deus. E eu digo isto porque Faraó, ele tentou fazer com que o povo não saísse do Egito. Nesse texto nós vemos pelo menos duas autoridades. Primeiro, Faraó, autoridade sobre os egípcios. E nós vemos Moisés, que está sendo uma autoridade sobre o povo de Deus. Mas nós vemos um, que era autoridade sobre Faraó e autoridade sobre Moisés. Alguém que está sentado no alto e sublime trono e que faz tudo o que lhe apraz. Existe uma autoridade para aqueles que estão perseguindo o povo de Deus. Existe uma autoridade de alguém que está liderando o povo de Deus, mas em cima dessas duas autoridades tem o Deus que governa o universo e que nada sai do controle das suas mãos. Nós vemos que Deus, portanto, ele não é apenas soberano sobre o seu povo, mas ele é soberano sobre os inimigos do seu povo. Ele é soberano sobre a natureza, porque ele abre o mar para que o povo saia daquele lugar. E eu tenho algo a dizer a você, meu irmão. Se você está passando uma dificuldade, uma provação, fique tranquilo. O teu Deus é o Deus que governa o universo. O teu Deus é o Deus que manda em todas as coisas. O teu Deus é o Deus que pode todas as coisas. Nós vemos que Deus está sendo soberano sobre o seu povo. Por quê? Porque está libertando o seu povo, porque está guardando o seu povo. E a gente vê que ele está sendo soberano sobre Faraó. Porque quando o Faraó tem um propósito mal com relação ao povo de Deus, ele já sabe o que Faraó tem no coração. E ele já sabe o que ele vai fazer com o Faraó. E ele se mostra soberano sobre a natureza, porque ele abre o mar para o povo passar e ele fecha o mar para poder matar os egípcios. A Bíblia diz no Salmo 24... que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, Deus, ele é soberano sobre tudo e todos. Isso não anula a responsabilidade de Faraó, isso não anula a responsabilidade do povo, mas isso mostra que além da vontade humana existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Em todo o país existe uma liderança máxima. Em todo lugar existe alguém que manda e que desmanda ali. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele é rei dos reis. A Bíblia diz em Daniel que ele coloca os reis e ele remove os reis. Em outras palavras, a maior autoridade daqui do Brasil é o Bolsonaro atualmente. Mas o nosso Deus, ele é superior. Ele é maior. Pode ser qualquer autoridade do mundo. O Faraó, ele acha que ele pode controlar aquele povo, mas aquele povo não é dele. Não foi ele que comprou aquele povo, não foi ele que resgatou aquele povo, não foi ele que morreu por aquele povo. O inimigo, ele pode achar que ele pode controlar a tua vida, mas a tua vida, ela está nas palmas da mão de Deus, e vai acontecer aquilo que Deus determinar que deve acontecer, aquilo que Deus permitir que aconteça. Esse texto, ele confronta uma ideia errada, mas que infelizmente existe, que é chamada de deísmo. O que é isso? São pessoas que acreditam que Deus criou todas as coisas, que existe um Criador. Mas que esse Criador, ele não intervém no mundo de forma sobrenatural. É como alguém que cria um relógio, projeta ele para funcionar, coloca ele na parede, vira as costas e vai embora. Se funcionar,
beleza, não é responsabilidade dele. Se der pane, beleza, também não é responsabilidade dele. Mas o Deus que a Bíblia mostra não é esse Deus. Ele é um Deus que, além de ter criado todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas que Ele criou. Além dele livrar o seu povo, Ele cuida do seu povo em meio à jornada. Ele é um Deus que interfere nas questões humanas, até porque se Deus não interferisse nessa situação, eles iriam morrer. Eles iriam morrer porque os egípcios foram para matar. Faraó estava no projeto de matar, mas os projetos de Deus são superiores aos projetos do inimigo para a sua vida. Faraó, ele pega 600 carros escolhidos, diversos soldados, e vai contra o povo de Deus. Mas existe um Deus que dá livramento ao seu povo. Existe um Deus que cuida do seu povo. Existe um Deus que zela pelo seu povo. E a gente percebe, portanto, que a soberania de Deus, ou seja, o fato do governo de Deus ser supremo, não é só sobre os seus servos, mas é também sobre os inimigos dos seus servos. Por que eu digo que Ele é soberano sobre os seus filhos? Primeiro, porque o texto nos mostra que Deus é quem está tirando eles da terra do Egito. Todas as vezes que há menção da saída do povo do Egito, sempre há a menção de que quem tirou eles de lá foi Deus. Eu estou pregando para pessoas aqui que vieram das drogas. Eu estou pregando para pessoas aqui que vieram do tráfico. Eu estou pregando para pessoas aqui que viviam uma vida imoral. Eu estou pregando para pessoas aqui que veio das drogas, pessoas que a sociedade não dava nada. E eu te digo uma coisa: você não saiu de lá porque você é bonzinho. Você não saiu de lá porque você simplesmente queria mudar. Você saiu de lá porque as mãos poderosas do Senhor foi lá e te resgatou da situação que você estava vivendo. Se Ele não tivesse ido lá, você ainda estava na droga ou havia ter sido morto. Se Ele não tivesse entrado naquela cadeia, você talvez teria morrido lá. Se Ele não tivesse descido naquela boca de tráfico, talvez hoje você não estaria vivo. Mas se eu e você estamos aqui, é porque um dia Ele entrou no nosso Egito e Ele nos resgatou e Ele mudou a situação que nós estávamos vivendo. Portanto, quem tira eles de lá é o próprio Deus. Veja que Deus, Ele é tão soberano sobre a história, que Moisés, ele matou um egípcio, e porque ele matou um egípcio e o negócio começou a se popularizar, ele teve que fugir para o deserto. E lá no deserto Deus teve um encontro com ele, enquanto ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. A Bíblia diz que o Senhor apareceu para ele e falou com ele. E Deus fala com ele a respeito do seu povo. Caramba, ele foi para lá porque ele tinha matado alguém. Ele foi para lá porque ele tinha cometido um erro. Mas Deus, Ele não perde o controle das histórias. Eu erro, eu peco, eu sou um ser humano, mas Ele não perde o controle da história. Ele pegou aquele homem que não era o recomendado para fazer aquilo que deveria fazer por diversas questões, e ele fala com aquele homem a respeito do seu povo, e envia esse homem de volta, e ele se torna o libertador de Israel. Mas o meu e o seu libertador não é Moisés, o meu e o seu libertador é o Senhor Jesus Cristo. O nosso libertador é superior. Quem tirou você do lugar onde você estava, do estado de escravidão que você vivia, foi o próprio Deus. Ele está sendo soberano sobre o seu povo. Ele está tirando o seu povo daquele lugar. Ele enviou as pragas. Na última não teve jeito, porque os primogênitos do Egito, e não é só os primogênitos dos pobres não, dentro do palácio estava morrendo primogênito. Mas para o povo de Deus tinha uma orientação. E a orientação é: mata o cordeiro, pega o sangue do cordeiro, passa no umbral da porta. O anjo da morte vai estar passando, mas quando ele vê que tem o sangue do cordeiro lá, ele vai ter que passar por cima. E já tem gente entendendo o que eu estou querendo dizer. O anjo da morte, ele passa dia após dia, todo dia tem velório, todo dia tem sepultamento, todo dia tem morte. Mas quando o anjo da morte olha para você, ele vê a marca do Cordeiro Imaculado de Deus sobre a sua vida. Ele tem que passar por cima, ele não pode te tocar, porque quem governa a tua vida é o Senhor. Quem está no controle da tua história é o Senhor, meu irmão. Aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. O sangue do Cordeiro de Deus está sobre as nossas vidas. Aleluia. O texto mostra, portanto, que Deus poderia ter levado eles por um caminho mais perto. Mas Deus sabe como o povo vai reagir se ver os filisteus. Então Deus leva eles por um caminho mais árduo. Deus leva eles por um caminho mais pesado. Deus leva ele a uma situação onde eles vão sentir medo. Uma situação onde eles vão clamar por desespero. E às vezes Deus faz isso com a gente. Tem caminhos que são mais perto, pastor, mas não vale a pena ir. Tem alguns caminhos, pastor Jerry, que são mais rápidos, mas às vezes ele leva para o deserto, fica 40 anos ali te humilhando, fazendo você passar fome, como ele disse que fez isso com o povo. Ele vai te moendo, ele vai tratando, ele vai trabalhando na tua vida, ele vai agindo naquilo que só aqui no caminho mais rápido ele não poderia fazer. Mas se fosse num caminho mais perto ou num caminho mais longe, não tem problema. O importante é que Deus estava guiando aquele povo. E Deus é que está direcionando o passo deles. Portanto, Deus é soberano sobre o seu povo. Por quê? Porque quem tira eles do Egito é o próprio Deus. Nós vemos também, Deus é soberano sobre o seu povo, porque Ele cuidou daqueles homens enquanto eles estavam saindo dali. Eles estão sendo perseguidos por Faraó. O coração de Faraó está endurecido. Faraó, ele quer exterminar aquele povo. Mas Deus vai fazer algo tão grande, Deus vai fazer algo extraordinário, que como o pastor já disse aqui, eles estavam encurralados. Eles não tinham para onde ir, literalmente não tinha saída. Deus arrumou uma saída aonde não tinha saída. E é isso que a gente precisa entender. Nós olhamos para a nossa vida e por um lado eu estou todo endividado, minha saúde não está legal, minha família está um problema, no ministério eu estou desanimado. A gente às vezes está todo cercado, mas Ele vem e traz o livramento. Ele vem e abre o mar. Ele vem e opera o milagre, meu irmão. Ele está tirando e livrando o povo, e a perseguição faz parte. O cristão hoje em dia ele é taxado de ser o perseguidor. A gente somos o taxado de perseguir o homossexualismo, taxado de perseguir o feminismo. Mas na verdade, se o povo quiser aprender sobre perseguição, tem que aprender com a igreja. Porque fazem 2000 anos que nós somos extremamente perseguidos, mas até hoje nenhum faraó teve o poder de destruir o povo de Deus. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra o povo de Deus. Não podem destruir o evangelho de Cristo, não podem destruir o povo de Deus. Mas a perseguição faz parte. A perseguição vem. Só que a perseguição, meu querido irmão, ela tem que ser por causa de Cristo. Tem um monte de gente sendo perseguido por aí, mas ele é perseguido porque ele compra e não paga. Ele é perseguido porque ele é fofoqueiro. Aí Jesus não tem nada a ver com isso aí não, irmão. Agora, se for por causa do evangelho, se for por causa de Cristo, você é um bem-aventurado. Deus é soberano sobre o seu povo, porque Ele está cuidando deles e está concedendo livramento. Eles não têm condição de vencer numa batalha. Eles não têm condição, é tudo escravo. Os camaradas saíram dali e ainda havia mistura de povos entre eles. Não sai só israelita, sai outros povos ali no meio deles. Então Deus tem que intervir. Tem horas na nossa vida que se não houver uma intervenção de Deus, a gente está numa enrascada. Tem horas na nossa vida que se não houver uma intervenção de Deus, a gente não consegue fazer nada, não consegue simplesmente avançar. O coração de Faraó foi endurecido, estava endurecido. Ele permite com que o povo saia e depois ele pensa, como é que eu deixei esse povo sair daqui? Mas na verdade o que ele não entende é que Deus ele tinha um propósito. Que Deus estava sendo soberano sobre o seu povo ao livrá-lo daquela situação, livrá-lo daquele lugar. E é tão interessante isso que a Bíblia fala, por exemplo, em Atos capítulo de número 12, a respeito de Pedro preso. A Bíblia diz que Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E esse guardar de Pedro, literalmente no texto, é o guardar dos 16 soldados que está ali. Mas eu te faço uma pergunta: para que 16 soldados, pastor Nildo? Para poder
prender e guardar um pescador analfabeto? É porque ele não era um simples pescador. Ele era um pescador cheio do Espírito Santo. É completamente diferente. Você pode ter suas limitações, você pode não saber falar direito, você pode nunca ter entrado numa sala de teologia, mas se Deus tem um propósito contigo, e se você for cheio do Espírito Santo, na hora que você entra na prisão e ele tem propósito, ele envia o anjo e livra, ele envia o anjo e trabalha naquele lugar. Deus enviou o anjo livrando Pedro. A igreja está orando para Deus livrar. Irmão, Pedro estava até dormindo, irmão. Eu e você estava tudo acordado, desesperado. Por menos a gente perde o sono. Mas é porque Pedro sabe que se ele estiver vivo, ele vai fazer a obra de Deus. Mas se ele morrer, ele vai estar com o Senhor. Ele entende que a vida dele está nas mãos de Deus. Ele está guardado na prisão. Deus está enviando um anjo, tem que acordar o camarada. E às vezes a gente vê muito isso, né, irmão? Você foi beber água no culto, o anjo veio e você perdeu a bênção. O camarada estava dormindo. O anjo veio e despertou ele. E ele só entendeu o que estava acontecendo depois que ele já estava do lado de fora da prisão. Ele chega na casa da irmã Maria e a Bíblia diz que ele está batendo na porta. A Rode vai lá, Rode nem atende ele. Ela volta correndo, avisa ao pessoal o que está acontecendo. E o povo que está orando para Deus libertar, não acredita que Deus libertou. Por que isso? Porque Deus faz coisas extraordinárias na nossa vida. Porque o nosso Deus surpreende as nossas expectativas. Porque a gente espera que Ele vai trabalhar de um jeito, a gente está orando, mas na verdade a gente nem está acreditando naquilo direito. Mas Ele está agindo enquanto a gente não está percebendo. Ele está agindo enquanto a gente está dormindo. Entenda uma coisa, ó, o anjo está indo lá na cadeia, a igreja está orando. Pedro já está na rua, a igreja ainda está orando. Pedro está batendo na casa, a igreja ainda está orando. Porque a igreja não viu, mas Deus já tinha respondido a oração dela. Deus já respondeu, irmão. Só está chegando aí. Deus já fez, só está chegando a notícia aí. Deus já trabalhou, só está chegando a notícia aí. Deus está agindo, só está chegando a notícia aí, meu irmão. Deus, Ele dá livramento para o seu povo. Deus, Ele traz salvação para o seu povo. E o texto mostra que Deus cuidando deles. A nossa natureza, ela é algo terrível, né? Porque Deus está fazendo grandes coisas. Mas quando eles olham para trás e vê Faraó vindo com um exército, a Bíblia diz que eles sentem medo. E na hora do medo, eles começam a clamar a Deus. Medo você vai sentir, irmão. A questão é o que você está fazendo com o medo que você sente. Porque presta atenção, o que gera medo neles? Eles veem uma situação e eles já entendem o que vai acontecer. Nós vamos morrer. Ou seja, por causa de algo que viu, eles criaram uma ideia na mente deles, e isso está gerando um sentimento, medo. Eles estão com medo. E nesses momentos de crise a gente tem que tomar cuidado. Porque nesse momento de crise eles estão preferindo o Egito. Nesse momento de crise eles preferem o Egito. E às vezes a gente faz isso. Quando eu era do mundo... Mas seja sincero, você não já falou isso? Vontade de sair daqui. Vontade de não aparecer mais na igreja. Vontade de voltar para o Egito onde a gente estava. Mas Deus te tirou do Egito para você não voltar mais para lá não, irmão. Deus tirou você da droga para você não voltar para lá não. Deus te tirou do crime para você não voltar para lá não. Deus fez uma obra na tua vida, te tirou do Egito e você não vai voltar para lá não. Eles estão querendo voltar. O Egito é como uma zona de conforto para eles. E zona de conforto não é uma expressão que não significa que lá está confortável, mas é algo estável, é algo que a gente já acostumou. São 430 anos, mais 30, mais 40 anos, tanto faz. Beleza, a gente suporta, a gente aguenta. Mas Deus está falando para eles, e vocês vão ver o livramento que eu vou conceder a vocês. Eles não vão voltar para o Egito. Mesmo no medo do povo, mesmo na humanidade deles, Deus continua sendo bom e misericordioso. Deus poderia olhar e dizer assim, tá murmurando, vai tudo voltar para o Egito, eu não vou salvar mais ninguém. Mas Ele não faz isso. O povo está murmurando, está com medo,
está cheio de crise, mas Ele ainda quer libertar, Ele ainda quer salvar. Porque Ele é misericordioso. Entenda uma coisa, o que Deus faz na tua vida, Deus não faz porque você é bom, porque você tem uma roupinha de ver Deus, porque você canta bonito, porque você prega bem, porque você tem um sorriso bonito, porque você sabe se apresentar, porque você tem uma boa oratória. Tudo o que Ele faz na sua vida é por causa da misericórdia dEle sobre você. Ele está libertando o povo. A gente vê, portanto, a soberania dEle sobre esse povo, tirando eles do Egito, livrando ele e cuidando deles nas situações que estão ali acontecendo. E nós vemos a soberania dele sobre o seu povo, quando ele dá ordens daquilo que se deve fazer. Porque quando eles estavam com medo, eles clamam ao Senhor. E em meio a esse clamor, a Bíblia diz no verso 13 que Moisés, ele olha para o povo e diz: não temais. Ele está com medo, isso é maravilhoso. Eles estão com medo e a palavra de Deus é: não temais. E isso é interessante porque a palavra de Deus confronta a realidade que eu estou vivendo. A palavra de Deus, aquilo que vem de Deus, confronta aquilo que eu estou sentindo. Eles estão com medo, mas Deus não falou que ia tirar do Egito? Deus não falou que ia fazer? E aí no meio do caminho existe uma situação que faz você desacreditar daquilo que Deus falou na sua vida. É como Jesus que disse assim: ó, passemos para outra margem. No meio do caminho tem uma tempestade, os camaradas estão falando: ó, Jesus, nós estamos perecendo e o Senhor está nem se importando com o que está acontecendo aqui com a gente. Mas Jesus não falou que ia chegar na outra margem? Então, se vem tempestade, se vem luta, se vem prova, não interessa. Existe uma promessa de chegar na outra margem. Existe uma promessa de chegar do outro lado. E se você tem uma promessa da parte de Deus, descansa, porque Ele trabalha e vela para cumprir com aquilo que Ele fala. Ele, portanto, diz: não temais, estáis quietos. Está murmurando? Então fica quieto e só observa o livramento que o Senhor vai conceder. Porque os egípcios que vistes hoje, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Sabe por que Faraó está encrencado? Porque se ele fosse lutar simplesmente contra aqueles camaradas, ele ia ganhar. Ele tinha poder para isso. Só que a questão é que quem luta as nossas lutas é o Senhor. Ele sabia o que Faraó tinha projetado, e desde o começo ele está falando assim para Moisés: ô Moisés, eu vou ser glorificado em Faraó. Quando ele está dizendo que vai ser glorificado em Faraó, ele está dizendo assim: eu vou exterminar o seu inimigo. E Faraó, ele é uma simbologia de Satanás, e existe uma promessa. Qual é a promessa, Samuel? É que hoje o tentador, hoje aquele que engana, hoje aquele que é inimigo do povo de Deus, ele será destruído pelo Senhor. Nós vemos, o Senhor vai pelejar por eles, o Senhor vai fazer aquilo por eles, mas Deus dá ordem. E a ordem é: dize aos filhos de Israel que eles marchem. Irmão, quem manda é Deus. Essa é a realidade. É poucas. Quem manda é Ele. Ah, você olha uma igreja: ah, essa igreja aí, o púlpito é preto, o pessoal não usa terno, usa gravata, senta ninguém no púlpito. Ah, a igreja é porta larga. Não, não é porta larga não, porque aqui a gente prega a palavra de Deus e quem manda é o Senhor. Quem manda é o Senhor. Quem ordena é o Senhor. Você acha, não é porque não tem usos e costumes, que o crente pode andar, se vestir do jeito que quer, que pode falar o que quer, se comportar o que quer, porque quem manda na nossa vida é o Senhor. Ele que governa a nossa vida. Ele dá ordem aos filhos de Israel: diga a eles que marchem, diga a eles que caminhem. E dá orientação também para Moisés: levantar a vara, estender a mão sobre a água e fendê-lo. Deus, portanto, está sendo soberano sobre os seus filhos. E Deus agora se mostra soberano sobre os inimigos dos seus filhos. E por que eu falo inimigos do povo de Deus? Porque se eu falo aqui que é inimigo de Deus, eu estou colocando o inimigo e Deus no mesmo patamar. E nunca vai estar, meu irmão, porque o nosso Deus é superior. Satanás, ele é inimigo do povo de Deus. E no texto mostra que Deus, ele é soberano sobre os inimigos do seu povo, porque Deus sabe o que Faraó pretende fazer.
E enquanto o Faraó está projetando algo contra os filhos de Deus, Deus também já havia projetado algo para livrar eles. Enquanto o inimigo projeta algo contra a sua vida, Deus já projetou o livramento necessário para a sua vida. Enquanto o inimigo está projetando algo contra a nossa história, tem um Deus trabalhando e projetando algo em favor da nossa história. Ele estava falando com Moisés, está dando ordem a Moisés a respeito dos filhos de Israel, a respeito dos israelitas. Mas é importante saber ouvir a Deus. Porque se Deus fala assim, marcha. Se Deus fala, estende a vara, e ele não faz, não adianta. A Bíblia diz que Samuel foi profeta, juiz, foi sacerdote. Mas no capítulo 3 de 1 Samuel, ele não sabia nem ouvir a voz de Deus ainda. Antes de ele ser profeta, antes dele ser sacerdote, antes dele ser juiz, ele teve que aprender a ouvir a voz de Deus. Antes de Deus te levantar, antes de Deus te usar, antes de Deus fazer qualquer coisa na tua vida, Ele vai te ensinar a ouvir a voz dEle. Porque senão a gente faz igual Samuel, Deus fala com ele, ele vai até Eli. Porque quando a gente não conhece a voz de Deus, a gente confunde a voz de Deus com a voz dos homens. Quando a gente não conhece a voz de Deus, a gente confunde a voz dele com a voz do mercenário. Mas se a gente conhece o nosso Senhor e a gente dá ouvido ao que Ele está dizendo, a gente vai ser bem sucedido. Mas tememos se aprender a ouvir ao Senhor. E Deus vai ser soberano sobre Faraó e sobre os egípcios, matando eles. Isso é uma realidade tremenda. Porque eu não sei se já passaram aqui avisando, se não, eu aviso. Mas o nosso Deus, Ele mata. Ele matou Ananias e Safira no tempo da graça. Ele matou Herodes no tempo da graça. Por que eu estou dizendo isso? Porque aquilo que foi bênção para o povo de Deus foi algo ruim para os egípcios. Você está me ouvindo pregar essa mensagem aqui? Você está falando, oh glória, Deus vai me dar a vitória. Deus vai me tirar, Deus vai fazer algo na minha vida. Mas se você não for um servo de Deus, isso não é para você não. Se você não for um servo de Deus, isso não é para você. Se você for inimigo de Deus, hoje Deus te dá uma oportunidade. A oportunidade de servi-lo, a oportunidade de adorá-lo, para que isso que eu estou falando possa se cumprir sobre a sua vida. Deus vai matar eles, Deus vai ser glorificado nele. E o nosso Deus tem essa incrível capacidade de ser glorificado em situações difíceis. Porque a Bíblia diz que Lázaro, ele estava enfermo, pronto a morrer. Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Às vezes o que nós estamos enfrentando é simplesmente para que o nome de Deus possa ser glorificado. Deus poderia ter levado pelo caminho mais perto, mas Deus prefere levar por um caminho onde eles passam literalmente por um estreito. Prefere abrir o mar, prefere fazer um milagre sobrenatural na vida deles. E esses que estão perseguindo o povo de Deus, quando o mar se abriu, o povo de Deus passa. E aí Deus fala para Moisés estender a mão de novo e a vara. E a Bíblia diz que o mar se fechou e eles morreram. Você vê no versículo a partir do versículo de número 24, que Deus ele começou a bagunçar as carroças dos egípcios. Deus ele começou a trabalhar naquele lugar. E aquele Deus que está sendo bênção para o seu povo, libertador para o seu povo, agora ele está matando os inimigos do seu povo. Aquele Deus que até então o texto mostra soberano sobre o seu povo, agora ele está sendo soberano sobre os inimigos do seu povo. E uma outra fato para documentar que eu estou dizendo é que a nuvem que clareava o território de Israel era escuridão para os egípcios. E eu estou querendo chegar nesse ponto. É que aquilo que é bênção para o povo de Deus não é bênção para aqueles que são inimigos do povo de Deus. Isso é uma realidade porque o Jesus que é Salvador, João 3,17, ele é o mesmo de Atos 17, 30 e 31. Como assim, Samuel? Em João 3,17, a Bíblia diz que ele não foi enviado para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas em Atos 17, 30 e 31, Paulo diz, Deus não leva em conta o tempo da ignorância não.
mas ele anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Porque ele tem destinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo através do varão que destinou, e deu prova disso a todos, ressuscitando dos mortos. Significa isso. O Jesus que foi destinado para ser o salvador da humanidade, ele foi o mesmo destinado a ser aquele que vai condenar a humanidade. Minha pergunta para você hoje aqui como um evangelista é: com que Jesus você vai ficar? Com Jesus que é salvador? Ou com Jesus que vai estar sentado num trono branco julgando as nações? Aquilo que é bênção para o povo de Deus não é bênção para os inimigos do povo de Deus. Nós vemos Deus sendo soberano além disso. Ele é soberano sobre a criação, porque Ele está abrindo o mar para uns passarem, fechando o mar para outros morrerem. Mas o que nós podemos aprender com isso é que tudo isso que Deus faz tem um propósito. Tudo aquilo que Deus faz tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. O que Deus está fazendo aqui, quando Moisés já está morto, quando Josué manda os espias para verem a terra de Jericó, o texto diz que quando eles entram na casa de Raabe diz assim, que eles tinham medo daquele povo. O espanto daquele povo recaiu sobre eles. Por quê? Porque eles ficaram sabendo do que Deus fez no mar. Eles ficaram sabendo do que Deus fez lá atrás. Tudo o que Deus faz é para que o nome dele seja glorificado. O que Deus vai fazer hoje na tua vida é para daqui a alguns anos as pessoas testificarem e dizer que foi Ele que fez na tua história. E é interessante que a glória, o glamour, a fama não fica literalmente para o povo, mas para o Deus que aquele povo serve. Israel, ele vai aprender uma coisa com essa história. Nós deveríamos aprender também. É que nós precisamos temer a esse Deus. O versículo 31 diz: e viu Israel a grande mão com que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Porque é um Deus que cuida, um Deus que dá livramento, um Deus que zela, um Deus que abre caminho no meio do mar, um Deus que livra, um Deus que faz coisas extraordinárias. É o mesmo Deus que mata a gente afogado nessa história. A gente precisa temer esse Deus, porque o nosso Deus é grande, o nosso Deus é soberano. E se Ele poderia simplesmente destruir o ser humano, mas a graça dele e a misericórdia dele é tão grande que Ele me trouxe aqui hoje para poder dizer para você que hoje você tem uma escolha. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo antes que seja tarde demais. Tem pessoas aqui que a sua vida não está direita para com Deus, e Deus manda eu te dizer: volta para os caminhos do Senhor, volta para o caminho onde você não deveria ter saído, porque aquilo que é bênção para o povo de Deus não é bênção para os inimigos do povo de Deus. Nós vemos claramente, Deus é soberano sobre a nossa história. Deus é soberano sobre as nossas vidas. Fique de pé que eu gostaria de orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, se entregar ao Senhor? Tem alguém? Nós precisamos temer esse Deus. Nós precisamos reverenciar a soberania desse Deus. Nós precisamos nos entregar aos cuidados desse Deus, porque as mesmas mãos que destroem os egípcios, ela cuidou dos israelitas. O Deus que é poderoso para fazer coisas desastrosas, Ele é poderoso para poder cuidar de gente. Ele é poderoso para salvar pessoas. Ele é poderoso para trabalhar em vida de pessoas. E eu venho aqui nessa noite dizer para você: Deus, Ele está livrando os nossos corações. Deus está livrando corações, Ele está livrando pensamentos aqui nessa noite. Deus está quebrando cadeias de depressão aqui nessa noite.
Tem pessoas aqui que não conseguem dormir direito, porque a depressão está dominando o coração, porque não está conseguindo mais lidar com as situações da vida. Mas sinta aí agora o abraço do Espírito Santo. Sinta aí agora o renovo de Deus sobre você. Sinta aí agora Deus vindo com bálsamo e trabalhando. Casal, quem vê, se prepara. Prepara o passaporte. Porque Deus está fazendo coisas extraordinárias na vida de vocês. E Deus sabe que vocês são gratos pelo que Ele está fazendo. Mas o que Deus tem para fazer não chegou ainda nem perto daquilo que vocês já experimentaram. Fica firme, porque Deus hoje está dando uma unção nova para vocês. Deus está dando dom para vocês agora. Quando vocês cantarem, pessoas vão ser curadas no momento que vocês estiverem louvando ao nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós oramos a Ti nesse momento, Senhor. Nós Te exaltamos, ó Pai, porque Tu és um Deus soberano, ó Deus, que sabe muito bem como cuidar dos Teus filhos, meu Pai. Tu és um Deus que zela, Tu és um Deus que cuida, Tu és um Deus que trabalha. E, ó Pai, nós nos rendemos diante da Sua soberania, ó Deus, e pedimos, ó Pai, governe sobre a nossa vida. Ó Deus, que tudo aquilo que nós viemos vivenciar seja resultados, ó Pai, da Tua operação na nossa vida. Nós não acreditamos em acaso, ó Deus. Nós não acreditamos em destino. Nós não acreditamos em sorte. Nós acreditamos que há um Deus que está no controle da história. Nós acreditamos num Deus que cura, num Deus que reaviva pessoas, um Deus que converte pessoas, um Deus que trabalha em corações. Nós cremos em Ti, ó Pai, e pedimos, Senhor, governe sobre as nossas vidas. Que caia sobre nós o temor do Senhor. Que caia no nosso coração, ó Pai, o temor pela Tua palavra. De nós sabermos, ó Pai, que o Deus que livra é o mesmo Deus que mata. O Deus que trabalha é o mesmo Deus que fere. O Deus que cura é o Deus que fere. Ó Deus, cria em nosso coração amor por Ti, ó Pai. Tira do nosso coração, ó Deus, as teimosias que a gente tenta sozinho, a gente só quebra a cara, Senhor. A gente tenta ir por um caminho que não foi o caminho que o Senhor destinou que a gente fosse. E a gente sente medo na jornada. E a gente se desespera na jornada. Mas nós pedimos, Senhor, acalenta o nosso coração. Trabalha, Senhor, o nosso coração. E que a gente venha confiar que as Tuas mãos poderosas, ela não está apenas no controle do mundo, mas ela também está no controle das nossas vidas, Senhor. Governe sobre nós, ó Pai. Governe sobre nós, ó Deus. Trabalha nas nossas vidas. E nós Te glorificamos, ó Pai, e Te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Oh, glória!